dar início a mais uma aula do curso livre, A Era do Capitalismo Quântico, Crise Estrutural do Capital e Superação do Valor. Superação ou interversão do valor. Então, essa é uma categoria nova que nós nos apropriamos do Rui Fausto para pensar essa era do capitalismo quântico. A era do capitalismo quântico é entendida como sendo um patamar superior da crise estrutural do capital. E a crise estrutural do capital, ela se inicia naquele período logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma crise de longa duração e nós estamos no patamar superior dessa crise estrutural do capital. Esse curso ele tentou exatamente organizar esses elementos. Eu diria que é um curso avançado, no aspecto de que nós buscamos, de um certo modo, entender categorias que são fundamentais para a gente fazer a crítica do capital, quer dizer, articulando crítica da economia política, ontologia do ser social, e pensando muito a questão da história, pensando muito a questão do que nós estamos vendo hoje, né? Estamos vendo hoje na China, estamos vendo hoje no Ocidente, nesse Ocidente coletivo que está vivendo, né, que é o núcleo orgânico do capital e que vive uma crise muito profunda, né? E também entendendo as experiências passadas, né? Que experiências passadas são essas? A experiência da social-democracia, a experiência da União Soviética, né? Quer dizer, todo esse quadro do que foi o século XX. É muito interessante que nós nos situamos ali no primeiro momento na era do capitalismo quântico, esse período, vamos dizer, que o Francisco de Oliveira coloca como sendo caracterizado pelo salto mortal de produtividade do trabalho, né, de plenitude do trabalho abstrato, quer dizer, esse período que, de um certo modo, marca os últimos 30 anos de desenvolvimento capitalista, mas nós, nas últimas aulas, nós temos aberto, e hoje, principalmente, para pensar, vamos pensar o século XX, né? Pensar o século XX, ele é fundamental para que a gente possa entender o que está acontecendo agora no começo do século XXI. Então, essa é uma perspectiva histórica. A história, ela é fundamental, né? A história e a dialética são fundamentais para que a gente possa entender esses desenvolvimentos. O século XX, ele é um período que nós procuramos compreender como sendo um período em que a subsunção real do trabalho ao capital alcançou uma extensão propriamente mundial. Isso é que é interessante, quer dizer, a maquinaria e a grande indústria, ela teve no século XX, né, uma generalização, um aprofundamento, né? Teve início em meados do século XIX, mas foi no século XX que a subsunção real, isso é importante, essa categoria, né? Porque a partir dela nós iremos pensar a desmedida do valor e pensar a interversão do valor, as formações históricas do antivalor, né? Os compromissos, né? Como nós temos colocado aqui, né? As formações de compromisso que nós tivemos no século XX, principalmente após vamos estar pensando, né? 1917, a Revolução Russa, né? A experiência da União Soviética, que inclusive nós colocamos aqui como sendo uma experiência de uma formação, né? A primeira formação, né? Formação de compromisso do antivalor, ela se dá a partir da experiência da Revolução Russa, né? Quer dizer que, de um certo modo, ela
ela vai caracterizar também, ela vai ser importante para a constituição de uma outra formação de compromisso, que é a da social-democracia, que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Isso é interessante. O que é que a gente entende de formações de compromisso? São formas históricas do antivalor. Você não consegue fazer a superação do capital, então você tem, por conta da luta de classes, né, uma recomposição do capital naquelas condições que nós denominamos de antivalor, né? Quer dizer, a experiência da União Soviética, ela teve esse sentido, o próprio Mesaros reconhece que foi uma experiência pós-capitalista, mas não conseguiu superar o valor, nem o capital, né? E a experiência social-democrata, que eu diria que ela é mais expressiva em termos até da reflexão, por exemplo, de um Francisco de Oliveira. Quando ele fala dos direitos do antivalor, ele está pensando na experiência social-democrata, né? A experiência social-democrata, ela se caracterizou exatamente por essa condição. Que condição? Né? De você estar colocando limites à regulação mercantil e fazendo com que aquelas determinações que caracterizam a forma capital, elas sejam repostas em condições que as neguem, né? No sentido, por exemplo, da desmercantilização da força de trabalho, né? Isso caracterizou a experiência social-democrata e também a experiência soviética. Isso é interessante. Parte do século XX se caracterizou por essa questão, né, dos direitos do antivalor. Quer dizer, a força de trabalho ela não é meramente uma mercadoria que é vendida e explorada pelo capital, né? Ela passa a ter direitos trabalhistas, direitos previdenciários, você começa a constituir um estado de bem-estar social, você tem um fundo público que, de um certo modo, ele é contraditório, o fundo público, porque, ao mesmo tempo que ele serve para a recomposição do capital, né, ele é importante, inclusive, para o desenvolvimento do capital, o fundo público ele serve também para esses direitos do antivalor, né? Isso foi importante nessa experiência social-democrata que teve após a Segunda Guerra Mundial, né? E na União Soviética a mesma coisa, quer dizer, a União Soviética ela conseguiu construir um estado operário com deformações burocráticas, mas que de um certo modo a força de trabalho ela não era uma mercadoria, né? Havia uma regulação estatal, você tinha um planejamento, um plano quinquenal, quer dizer, você tinha uma experiência que também pode ser entendida nesse sentido da interversão, né? Agora, é interessante o seguinte, o século XX ele é o século da interversão do valor, né? Que é o título da nossa aula, né? Capitalismo quântico e interversão do valor. Mas, na verdade, no século XX, você tem essa interversão. Por quê? Porque é o século também onde você tem a subsunção real, a generalização, o aprofundamento, a produção em massa, o aumento da produtividade do trabalho, né? Quer dizer, isso vai pressionando, tem um elemento de pressionar, inclusive, a taxa de lucro, né? Esse processo de aumento da produtividade do trabalho, ele se dá, né, esse salto, né, que depois vai ser um salto mortal, o Francisco de Oliveira vai falar num salto mortal, porque vai chegar lá nas revoluções tecnológicas, que passam a ocorrer a partir da década de 1970. Mas você tem já na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, já mudanças na produtividade do trabalho, né? O aumento da produtividade do trabalho, que inclusive permite que
você tenha esses ganhos de produtividade, né, com sindicatos fortes, eles se traduzam no aumento do salário real. Isso a gente vê, por exemplo, nas primeiras décadas após 1945, você tem um período de 1945 a 1975, no capitalismo central, um período de expansão dos salários reais daqueles trabalhadores organizados por conta do aumento da produtividade do trabalho, que era repassado, né, esses ganhos de produtividade, eles eram repassados para o fundo público e também para o aumento do salário real daquelas categorias que compunham esse compromisso fordista keynesiano. Quer dizer, você tem um período aí de 30 anos. Agora, é uma coisa curiosa, você tem uma dialética nesse período de 30 anos, uma dialética entre a experiência social-democrata e a experiência soviética, né? Quer dizer, sem a União Soviética, você não teria essa experiência social-democrata. Por quê? Porque a experiência social-democrata, grande parte dela foi no contexto de uma guerra fria com a União Soviética, né? Quer dizer, o capitalismo ele tinha que dar, né, para o trabalho organizado, para aquelas categorias, para os partidos operários que tinham força, né, sindicatos organizados, uma classe operária que era organizada, né, e que tinha força social, força política, eles tinham que, de um certo modo, estar garantindo o quê? Está garantindo essa concertação social, né? Quer dizer, vamos esquecer a revolução, que nós vamos dar para vocês um padrão de vida, de consumo, né, de mercadorias, que vocês não precisam fazer revolução social, né? Isso aí aconteceu muito na década de 1960, quando a gente vê, por exemplo, aquelas experiências de modernização do neocapitalismo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Japão, né, na Coreia do Sul, né, Austrália, Canadá. Quer dizer, esses países aí, eles, de um certo modo, foi nesse período que eles construíram toda aquela ideologia, né, de que você não precisava fazer a revolução, a classe operária, a classe operária chegou ao paraíso, né? E o paraíso da classe operária era exatamente aqueles sindicatos integrados à ordem, né? Aqueles sindicatos que conseguiam, de um certo modo, né, aproveitar essa subsunção real, né, para operarem através de uma luta de classe, de um pô teleológico, de compromisso com o capital, de uma formação de compromisso social-democrata, que alguns autores falam em compromisso fordista keynesiano, né? David Harvey fala nessa ideia do compromisso fordista keynesiano, que é esse compromisso entre os sindicatos fortes, né, a classe operária, os partidos, o capital, o grande capital corporativo, aquele que, de um certo modo, estava, né, organizando toda a acumulação, né, os ganhos de produtividade, né? Você não tinha uma concorrência intercapitalista, principalmente no núcleo central. Os Estados Unidos era aquela potência capitalista que, de um certo modo, se impunha às outras, né? Estou falando da década de 1950, década de 1960. Na metade da década de 1960, as coisas começam a mudar, porque você vai começar a aparecer uma concorrência com os americanos, vindo da Alemanha, vindo do Japão, né? Isso é interessante, porque essa concorrência intercapitalista ela vai, de um certo modo, levar a uma crise que vai explodir em 1973 a 1975, um período de recessão, né? Mas aí você já tem uma luta, né, uma luta de classes que se dá. Nós fomos derrotados pela reestruturação produtiva, né? Fomos derrotados em termos do capital estar criando toda uma situação para não mais cumprir aquela formação de compromisso, quer dizer, fordista keynesiano,
né? Quer dizer, você tem a coisa do Bretton Woods, você tem a questão do padrão dólar, que passa agora a ser amarrado no petróleo, né? Do petrodólar, que inclusive agora vivemos uma crise muito profunda do petrodólar. Mas é interessante que já começou lá na década de 1970, né? Quer dizer, uma nova recomposição do capital, novamente uma intervenção operando, né? Uma outra formação de compromisso, e essa formação de compromisso que vai sair da década de 1970 é a formação de compromisso neoliberal, porque ela é também produto de uma formação de compromisso, de um Estado, o Estado neoliberal, aonde ele, na verdade, não é mais aquele que, como o Estado fordista, keynesiano, como o Estado de bem-estar social, esse Estado neoliberal ele tem uma outra dinâmica da intervenção, porque aí você vai ter o quê? Você vai ter o antivalor, ele vai assumir uma forma espúria, não é mais uma forma progressiva, como tinha, por exemplo, no compromisso fordista, né? Ele vai ser um antivalor que vai estar assumindo essa forma da dominância do capital fictício, né? A dominância do capital fictício, ela tem muito a ver com a perda, com o desmanche do mundo do trabalho, o desmanche da classe operária, o desmanche dos partidos e sindicatos que antes davam base a essa formação de compromisso social-democrata, né? Você tem um período aí de reestruturação capitalista a partir da década de 1970, 73 a 75 foram anos muito tumultuados, né, em termos de luta de classe, de revoluções. Você tem uma revolução em Portugal, dos cravos, você tem uma revolução iraniana, você tem uma revolução nicaragüense, quer dizer, isso é luta de classes. E o capital precisava dar uma resposta. E a resposta que ele deu foi uma recomposição material, desmontando toda aquela base que antes a classe operária tinha nesses países, né? Através de uma nova divisão internacional do trabalho, a desindustrialização, a reestruturação produtiva, mais automação nas fábricas, né? Desmontando coletivos de luta na Itália, na França, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, você teve aí já uma fuga de empresas, já começa na década de 1980 essa fuga para a Ásia, né? Aí na Ásia já está acontecendo outro fenômeno. Isso é muito interessante, que essa década de 1980, ela ao mesmo tempo que está acontecendo essa tempestade, essa recomposição material do capital no Ocidente, né, por conta da crise capitalista de 1973, 1975, é uma crise de superacumulação de capital por conta do aumento, né, da produtividade do trabalho, né, uma redução aí do trabalho vivo comparado ao trabalho morto, né, um aumento da composição orgânica do capital, pressionando a taxa de lucro, né, e essa queda da lucratividade, a crise de 1973, foi uma crise de lucratividade, porque as empresas, elas já desde a metade da década de 1960, elas já estavam com dificuldades na acumulação, principalmente por conta dos custos de produção, né? Você tinha pressões inflacionárias, porque as empresas, quando diante de custos de produção, elas estavam repassando para os preços das mercadorias. E esses custos de produção vinham de onde? Eles vinham do poder que os sindicatos tinham na negociação coletiva, né? Então, o capital já estava, por um lado, a queda da taxa de lucro, por outro lado, o aumento dos salários reais, pressionando a taxa de lucratividade também, isso é uma coisa importante, e o
o pique inflacionário, né, que também tinha a ver com a questão dos gastos que os Estados Unidos estavam tendo com a guerra do Vietnã. Né? Quer dizer, você teve uma tempestade perfeita. O Mesaros vai dizer, olha, é o início da crise estrutural do capital. O Mesaros ele vai pensar essa crise na segunda metade da década de 1960. Né? Eu alonguei um pouco ela até a Revolução Cubana, porque eu pensei como sendo um aspecto a crise do imperialismo. A crise do imperialismo é uma das dimensões da crise estrutural do capital. Só lembrando vocês, gente, na aula 5, crise estrutural do capital é crise do imperialismo, né, uma crise de dominação social do capital, é uma crise de reprodução social. Isso aí tem a ver, por exemplo, com a questão, hoje está muito visível essa questão do colapso socioambiental, né? Mas também tem a ver com a questão, por exemplo, da desmedida do valor, uma crise não apenas da medida, mas uma crise da mediação. Nessa aula 7, vocês leram sobre essa diferença, isso é importante, né? Quer dizer, você não tem apenas uma crise da medida, no sentido de que se reduz o trabalho socialmente necessário a um ponto que o trabalho ele deixa de ser a medida da valorização do capital, né? O trabalho imediato. E isso cria, na verdade, não quer dizer que o trabalho deixe de ser medida, mas você muda, de um certo modo, essa relação entre capital e trabalho vivo, né? Isso é importante, é uma questão conceitual que está na base do sistema, nos fundamentos do sistema. Aliás, o nosso curso, a gente tem focado nos fundamentos do sistema. É por isso que é um curso avançado, é um curso teórico, porque a gente está lidando com vamos dizer, aquela perspectiva avançada, né? A física avançada, no sentido de categorias, né, que são os fundamentos do sistema. Que sistema? O sistema da forma capital, né, ou da forma valor, se nós pensarmos que a forma valor ela é muito mais ampla, porque a forma mercadoria, a forma dinheiro, a forma capital. Então, vejam bem, essa questão de que você tem uma crise da medida já, né, por conta da desmedida do valor, ela já se expõe na década de 1970, ela já se expõe no começo da crise estrutural do capital, né? Quer dizer, é uma crise de longa duração. É por isso que não dá para pensar apenas esse momento que nós vivemos. Esse momento que nós vivemos, as coisas estão mais visíveis. Isso é que é interessante, né? A ciência, geralmente, ela consegue avançar mais quando as coisas estão mais visíveis, né? Quer dizer, a ave de Minerva, ela já desce no crepúsculo da batalha, quer dizer, acabou aquela batalha. Nós, hoje, está muito mais fácil eu estar elaborando esse curso sobre a era do capitalismo quântico. Eu jamais conseguiria elaborar um curso desse há 30, 40 anos, né? E muito menos há 50 anos, né? Os autores, os pensadores, aqueles que pensam a crise capitalista, jamais teriam essa perspectiva que nós estamos tendo hoje no século XXI. Agora, ela permite que a gente veja o passado sobre outras luzes. E nós estamos vendo essas luzes exatamente na década de 1980. A década de 1980, ela vai se caracterizar por apresentar as duas grandes formações de compromisso da interversão que decorre da desmedida do valor, né, que é exposto pela crise estrutural do capital, né? Essas formações de compromisso, elas é a formação de compromisso neoliberal, que hoje está dando água por todos os lados, a questão do capital fictício, que aí tem a ver com as bolhas especulativas, quer dizer, hoje temos uma bolha aí da inteligência artificial, que é uma coisa monumental. Essa bolha da inteligência artificial é a maior bolha que esse sistema já produziu desde que ele começou a formar bolhas.
bolhas especulativas, né? Quer dizer, capital fictício ele não é novidade. Nós temos esse, né? Tivemos na década de 1920, explodiu lá em 1929, né? E tivemos também o que explodiu em 2008, mas, enfim, essa formação de compromisso neoliberal ela é uma formação que tem essa característica de criar bolhas especulativas. E a outra formação é a questão da formação de compromisso socialista, que eu chamo de transição socialista, que é a experiência chinesa. A experiência chinesa ela é diferente da experiência soviética. Isso é interessante pensar, porque aí você tem de uma forma muito mais clara, explícita, essa questão do antivalor, né? Está muito mais clara e explícita. Porque a China ela conseguiu, nesses 40 anos, chegar onde chegou exatamente a partir dessa arquitetura. Que arquitetura? Essa arquitetura de um compromisso entre um setor estatal público, né, sob o controle do Partido Comunista, do Estado socialista, e um setor capitalista. Né, um setor capitalista. Basta ver quantos bilionários a China tem. Quer dizer, você tem um compromisso aí, mas ele não é a mesma coisa como tem no Ocidente. Quer dizer, é um compromisso também no Ocidente. Tanto no caso como no outro, você tem uma recomposição do capital. Um é o capital que tenta emular alguma coisa que se pareça, inclusive com a experiência social-democrata, né? Isso aí já é uma especulação que a gente possa estar fazendo, né? Embora na experiência social-democrata ela se deu sobre as condições do capitalismo ocidental, né? E também da questão do desmanche da classe operária, que se teve no Ocidente, e levou os partidos, levou a base, e, de um certo modo, fica difícil pensar, por exemplo, isso acontecendo na China, o desmanche do Partido Comunista e a perda desse polo, né, que exatamente coloca, né, um bloqueio a essa dinâmica do setor capitalista. Esse setor capitalista, inclusive, que ele emula aquilo que está no Ocidente. É um setor também que especula, você tem bolha especulativa. A China, em 2015, estourou uma bolha imobiliária, né? Quer dizer, teve problemas internos, só que a bolha imobiliária que estourou na China em 2015 nem se compara com aquela que estourou em 2008 no Ocidente. Porque em 2015 o Estado ele teve o controle da situação e ele impediu que aquilo se reverberasse na população, né? Quer dizer, quem está pagando são aqueles investidores, aquele setor que especulou com imóveis, né? Então, você tem uma luta de classes lá que impediu que essa intervenção, essa formação de compromisso, ela tivesse a mesma dinâmica como você teve no Ocidente. E é interessante que tem toda uma discussão que dizem também que você tem uma bolha de inteligência artificial na China. Eu fiz essa pergunta, pesquisei isso tanto na algumas inteligências, né, no ChatGPT, no DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa, né? E eu perguntei, você tem bolha da inteligência artificial na China? E eles todos responderam. O DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa, disse sim e não, né? Para mostrar a diferença. Tem sim. Você tem uma corrida, você tem muito investimento nesse setor tecnológico. Mas não é a mesma coisa como está acontecendo no Ocidente, né? Você tem um Estado que está, ao mesmo tempo que está impulsionando essa corrida tecnológica, ele também está de olho ali na questão da bolha, né? Por quê? Porque se você tem capital, setor capitalista, você tem capital fictício, porque é o que manda no Ocidente. Esse setor é muito ligado, ele é interligado com o Ocidente. Você tem, de um certo modo, essa experiência, tanto a experiência chinesa como a experiência neoliberal, são experiências, são co-irmãs. Isso pode parecer uma
uma coisa meio complicada, porque alguém pode dizer, pô, professor, mas você está dizendo que o socialismo, que a transição socialista, mas é a peculiaridade, né? Foi a forma como aquele compromisso, aquela interversão, ela se constituiu na década de 1980, com as reformas do Deng Xiaoping. Então, veja bem que coisa interessante. A gente está vendo hoje, né? Teve o fim da União Soviética, em 1991, então, quer dizer, aquela experiência ela fracassou, né? Os chineses, evidentemente, eles aprenderam muito com o fracasso daquela experiência soviética e, evidentemente, você tem, nos últimos 30 anos, né, luta de classes, tanto lá como cá. Para aquelas pessoas que acham que não tem luta de classes na China, você tem. Você tem luta de classes lá dentro do Partido Comunista, você tem luta de classes, inclusive nas instituições, nas objetivações, inclusive é interessante para pensar essa questão dos pores teleológicos, que põe em movimento séries causais. Essas séries causais, elas se objetivam, elas em instituições, e essas instituições é no interior delas que você tem, de fato, a luta, né? A direção. E, muitas vezes, essas instituições, os resultados dessas ações, elas são estranhas aos agentes, aqueles que colocaram os pores teleológicos. Isso aqui é uma coisa interessante. O fato é que nós, com o capitalismo quântico, todas essas contradições, vamos dizer, né, esses elementos da subsunção real, né, nós, no curso, passamos a entender de uma forma muito mais clara a subsunção real. A subsunção real, ela é a alma do capitalismo industrial, porque é aquela matéria que o próprio capital cria para, a partir dela, ele se desenvolver, né? Então, quer dizer, é a mistificação do capital na sua forma suprema, e caracterizou o século XX. E a subsunção real, ela é a mãe da desmedida do valor, porque ela implica em aumento da produtividade do trabalho, redução do trabalho vivo, né? E essa matéria que o capital ele criou e no interior da qual ela se desenvolve, ela se torna uma forma contraditória. Por quê? Porque a desmedida do valor ele já indica uma crise, a crise estrutural do capital. Só que essa crise ela é isso, crise da medida, crise da mediação. E a crise, nós temos que entender a crise capitalista, ela é a forma no interior da qual o sistema vai buscar dar respostas, né, a essas contradições que são postas. Crise é diferente quando a gente fala em crise, né? Crise, geralmente, a gente pensa a crise como sendo algo negativo, algo que vai nos afundar. Não. Para o capital, não. O capital, a crise é a forma como ele se desenvolve. As crises cíclicas, né? A crise estrutural, ela tem uma diferença porque é o tipo da crise que esse limite interno absoluto, ele não pode ser superado. Então, o sistema, ele entra naquilo que as nossas aulas sempre têm tocado nessa questão, capitalismo senil, senilizado, apodrecido, corroído. Quer dizer, toda a leitura que nós fizemos do capitalismo no século XXI vai nessa linha, né? O capitalismo quântico, quer dizer. E concluindo, e aí eu passo a palavra aqui para o professor Matheus de Castro, da Unesp de Assis, que está aqui conosco fazendo esse diálogo, né? Numa discussão que eu diria que é uma discussão de ponta, né? Em nenhum outro lugar desse país os marxistas estão fazendo discussões dessa natureza, né? Isso mostra como o nosso marxismo ele é muito pobre. Mas não é só aqui, não. Lá fora também você não tem discussões que coloquem as coisas dentro dessa. Nós nos apropriamos de muitas questões que são colocadas lá fora. Mas, por exemplo, lá fora, pelo que eu tenho visto, muitos marxistas eles não têm essa apropriação que nós temos aqui da ontologia do ser social.
Então, isso dá novos elementos para nós pensarmos. É por isso que a questão da teoria crítica do valor, né? A teoria crítica do valor, que inclusive está no centro do debate hoje, na Europa, no Brasil aqui, se a gente for pensar, por exemplo, o Robert Kurz, Moshe Postone, esses autores, Anselm Yapp, né? Quer dizer, todos eles têm uma teoria crítica do valor, mas eles desprezam, eles não tratam da luta de classes. A luta de classes não entra no esquema deles de reflexão sobre a crise do capital, né? Isso mostra que, de um certo modo, a nossa perspectiva, quando a gente coloca, não é só a questão da superação, né? A superação ela é mais complexa, porque vai depender de condições materiais, mas o século XX mostrou que as condições materiais para a superação do valor, elas não existiam. Então, o que, na verdade, se nós não temos a superação, nós temos o quê? A interversão. E a interversão é exatamente isso, é a recomposição material do capital, através dessas experiências que a gente tem falado, do antivalor. O antivalor é uma categoria muito rica, percorre todo o nosso curso, né? As aulas e mais aulas, que vai ser o volume 2 do livro A Era do Capitalismo Quântico, que a gente vai lançar, né? Tem o volume 1 e o volume 2, né? O volume 1 é basicamente a crise estrutural do capital e a geopolítica do caos, né? É importante que nós não fizemos essa discussão, mas vai estar aí no livro que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal do curso, né, o PDF, mas é a questão, nós não podemos deixar de lado essa questão da crise do imperialismo, né? A questão da geopolítica do caos, a questão de um sistema onde você tem essa luta, luta de classes, né? Luta de classes é uma categoria fundamental para a nossa reflexão. A gente tem que entender essa categoria, porque ela diz respeito aos dois grandes polos antípodas, que é trabalho, capital e trabalho vivo, né? Então, quer dizer, apesar de todo esse movimento do capital é exatamente para fazer essa luta, né? Para obsoletizar, para diminuir, para confrontar, né? O trabalho vivo, né? Isso que é interessante. Então, eu concluo por aqui. Fica vocês convidados a ler as notas metodológicas 2. É muito interessante, novamente, um conteúdo novo. A dialética, as duas dialéticas, dialética das formas, a relação forma e matéria e a relação forma e conteúdo. Isso é muito interessante porque é a questão da dialética, né? Quer dizer, sem dialética você não tem pensamento crítico, você não consegue articular essas contradições do movimento, do real. Então, está na nossa nota metodológica 2, né? E vai compor a nota metodológica 3 adiante, essa morfologia ontológica da interversão, né? A interversão como uma categoria que a gente abriu a caixa preta e vai estar percebendo esse movimento dos poros teleológicos, das séries causais e a recomposição material do capital. Uma coisa que eu diria que é objeto da reflexão marxista, já deveria ser há mais tempo, como é que o capital consegue se recompor. Só que nós pensamos isso na perspectiva da luta de classes. Nós não pensamos o capital como sujeito automático. Isso aí é mais um fetiche, né? E o que nós temos é que tem gente que está fetichizando o fetiche, né? Nós vamos estar lançando um livro na próxima semana do Karl Reiter. O Karl Reiter, o livro é Capitalismo, Trabalho Abstrato e Luta de Classes. Ele é um crítico dessas leituras, essa nova leitura de Marx, que não toca na questão da luta de classes, não faz uma discussão sobre a luta de classes, fica só na questão do capital, do sujeito automático, do movimento, das formas, né? Como se, na verdade, essas formas pudessem existir sem
sem as individualidades, né? Bom, eu paro por aqui. Vocês convidados a ler a aula 7, as notas metodológicas, e vou agora passar a palavra. Se tiver alguma coisa, Matheus, fica à vontade para colocar para esse nosso diálogo, que é importante, né? Nessa aula Show. que está para o público. Vamos lá. Vamos lá. Coisa tem muita, não sei se presta. Mas, enfim, Giovanni, eu lendo o texto muito bom, né? Mais uma vez, mais um texto aí muito bom, e que fica fazendo com que fica instigando a gente a pensar coisas. Então, o culpado aqui, se eu for muito longe, a culpa é sua, porque eu fiquei pensando demais aqui com o que eu estava lendo ali nessa aula. Então, vou direto à pergunta aqui, tentar ser breve. A questão para mim, Giovanni, aí você que se vira aí para responder, o que ficou na minha cabeça é assim: nós usamos esse conceito de crise estrutural, apontando constantemente que essa crise estrutural não é a crise cíclica, que esse conceito de crise cíclica não explica o conceito de crise estrutural. Que a crise estrutural, ela não é mais uma forma onde o capital consegue superar e conseguir novas formas de produção de mais valor, né? Ele simplesmente se amarra e aí o antivalor está aparecendo, é a questão da intervenção que você vem colocando aí constantemente. Mas você amarra essa questão da intervenção à questão da luta de classe. E isso traz uma dimensão muito grande para tudo isso que você está dizendo. E faz a gente recuperar a intervenção, assim como a crise estrutural, num período mais longo da história. Não como uma crise, mas como uma contradição estrutural. Olha só, quando a gente leva em conta a causalidade sociometabólica imanente da nota metodológica da aula passada, a gente não pode pensar numa totalidade metafísica, certo? Uma totalidade que esteja, assim, como diz as suas palavras, situada acima dos entes particulares. Ela não está. Quer dizer, não existe uma totalidade que passe a influenciar A ou B, ou C. E nem B e nem C influenciar. Eles estão num processo constante de autoprodução. Nesse sentido, a totalidade só existe por meio de suas diferenciações internas. Aí, quando você começa a retroagir o Mesaros e falar, não, olha, temos aqui também a Revolução Cubana como um momento de crise do Império. Temos a Primeira, a Segunda Guerra, temos a Revolução do século XVII, a gente vai voltando. Na realidade, o que me parece é que essa crise, que não é crise, porque crise não explica o que é o capital, talvez possa ser tomada como essa contradição estrutural. E aí é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Será que nós podemos pensar, será que não seria melhor, então, trocarmos essa palavra crise estrutural por uma contradição estrutural, quando a gente consegue olhar para toda essa dinâmica de uma totalidade, pensando na questão da causalidade sociometabólica imanente, né? Levando em consideração a luta de classes, que está se engendrando também nesse processo junto com a totalidade lá no início do capitalismo, né? Uma nova luta de classes, porque, enfim, as contradições entre as classes, elas vêm acompanhando todos os modos de produção, mas o que está sendo gerado ali, gestado, é essa nova luta de classes, essa nova particularidade histórica, enfim. Acho que ficou, não sei se ficou clara a minha pergunta, mas será que nós não poderíamos ir além desse conceito de crise estrutural, com todo esse arcabouço teórico que você está desenvolvendo, essas notas metodológicas, quer dizer, isso não traria para a gente a necessidade de uma nova categoria, não mais crise, mas talvez contradição estrutural do capital, ou qualquer outra, melhor do que contradição? Enfim, fica aí uma pergunta. Bom, Obrigado. Fica realmente, obrigado, Matheus, e quer dizer, o curso ele serve para isso, para a gente pensar, refletir, especular, tá lidando, entendendo as categorias, procurando entendê-las, inclusive na riqueza que elas têm e na capacidade explicativa daquilo que possa ser, né, muitas vezes uma categoria ela é importante na medida que ela enriquece a explicação. Uma categoria que não serve para enriquecer a explicação não serve para nada, né? Quer dizer, tem que enriquecer, tem que mostrar a questão de um sistema, de uma totalidade concreta, isso que você
falou muito bem, né? Em movimento, né? Que é pensar, por exemplo, essa categoria da forma capital, né? É um sistema, nós estamos num nível de abstração muito alto, né? Quer dizer, se constituiu lá enquanto capital industrial, né? No século XIX. Então, quer dizer, você tem todo um desenvolvimento complexo, contraditório, é claro que a contradição é parte de todo movimento, né? Você tem crises cíclicas, quer dizer, o capitalismo nesse um século, 2 séculos, já teve praticamente uma crise de 2 em 2 anos. Isso é parte do desenvolvimento do sistema, né? Crise de superprodução, crise de várias naturezas, crises financeiras, né? Subconsumo, quer dizer, você tem todo um debate dos economistas sobre as crises capitalistas, né? As crises cíclicas, quer dizer, aquilo que o Marx, de um certo modo, procurou explicar no Capital. No Capital, o Marx está procurando entender essa dinâmica do sistema, que é a dinâmica do modo de produção capitalista, né? Quer dizer, é uma categoria muito importante, modo de produção, né? É uma categoria fundamental, porque pelo fato dela ter um nível de abstração muito elevado, ela tem um poder, uma capacidade, de um certo modo, de estar mostrando, iluminando os fundamentos do sistema, né? Quer dizer, isso é interessante. A dialética, ela é uma arquitetura que tem isso. Então, veja bem, é claro que as contradições, como nós colocamos, né, inclusive crise estrutural do capital, nós colocamos assim do lado, lembra aquele gráfico lá? Você tem as contradições fundamentais, que eu coloco como 7, as contradições metabólicas, também como 7. Quer dizer, as contradições, elas são parte do desenvolvimento do sistema, né? Quer dizer, essas contradições, é claro que elas são estruturais, porque elas fazem parte do fundo do sistema, daquela base do sistema, né? A contradição valor de uso, né? A contradição entre socialização do trabalho e apropriação privada. Quer dizer, são 7 contradições, né? A principal, a contradição fundamental do sistema, que é estrutural, essa está na origem, desde a origem, e que continua e que organiza, inclusive, a superação, né? Ou a interversão, né? Que é a contradição capital-trabalho vivo, né? A contradição trabalho-vivo, ela é o fundamento, o arquê desse sistema. Então, veja bem, então essa é o primeiro entendimento, né? Agora, para que serve uma categoria como crise estrutural do capital? Qual é o sentido de nós pensarmos essa categoria, já que nós temos aí toda uma teoria das crises capitalistas que explica esse movimento do sistema? Muitos economistas acham isso suficiente. Para que falar em crise estrutural do capital, né? Quer dizer, é uma categoria que, de um certo modo, eu utilizo não para falar das contradições fundamentais, né? Mas das contradições metabólicas. É por isso que eu faço essa diferença. E eu penso que o Mesaros também fala, porque o Mesaros está muito ligado na questão do sociometabolismo do capital, ele está olhando para a questão da reprodução social, né? É um sistema que ele não consegue mais reproduzir, né? Reproduzir a sociedade, né? Pelo contrário, o capital está contra a sociedade, ele está devastando, né? A natureza do capital está implodindo, quer dizer, é um sistema que está devastando os seus próprios fundamentos, né? Quer dizer, e não é uma questão meramente cíclica, certo? É uma questão estrutural, no sentido que o sistema não consegue superar isso. Isso é parte dele, essa produção destrutiva, essa expressão do Mesaros, produção destrutiva, né? Não é mais a destruição criativa, é uma produção destrutiva da natureza, no sentido das condições de reprodução social, inclusive da acumulação, né? A questão do clima, a questão da natureza, dos ecossistemas, da biosfera,
a questão do trabalho vivo, da subjetividade, da força de trabalho. Quer dizer, o trabalho vivo está sendo devastado, que é a base do sistema, quer dizer, é uma crise de reprodução. Essa crise de reprodução é que caracteriza a crise estrutural do capital. Não são as contradições fundamentais. As contradições fundamentais, elas operam o sistema desde a sua Constituição, né? O Marx ele escreveu o Capital exatamente para mostrar essas contradições fundamentais do sistema. Só que essas contradições fundamentais, elas, evidentemente, elas levam o sistema a um ponto, né? Um ponto crítico, que aí entra a categoria de desmedida do valor. Essa categoria, ela é uma categoria que o Marx fala muito nos Grundrisse, né? Essa ideia da desmedida, da crise de medida, tal, quer dizer, o sistema desenvolve tanto o capital fixo que ele vai tornando, vamos dizer, inadequada essa forma material para o próprio desenvolvimento da riqueza, da riqueza material, né? Você tem uma contradição entre a riqueza material e a riqueza abstrata, né? A riqueza material é o valor de uso, né? A riqueza abstrata é o valor, né? Quer dizer, o sistema ele cria uma matéria que essa matéria ela está implodindo. Essa ideia da implosão, eu falo implosão, não é explosão, porque explosão é uma coisa de fora, que não é de dentro. De dentro, quer dizer, esse é a crise de reprodução social. A crise de reprodução social, ela é o componente principal da crise estrutural do capital. Ela tende a se manifestar, aí a questão da manifestação, de forma muito visível a partir da grande expansão, da grande aceleração. Esse termo que eu utilizo de um autor, que ele chama de grande aceleração, essa expansão capitalista logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Aí você teve, na verdade, uma grande aceleração no sentido de esse aprofundamento e generalização da subsunção real, e é uma subsunção real não apenas do trabalho vivo ao capital, mas da natureza ao capital. E isso vai abrindo um campo de contradições que o capital encontra o seu limite interno absoluto, que ele não consegue superar, né? Ele não consegue superar. Ele não consegue superar, por exemplo, essa relação que ele tem com o trabalho vivo, né? Ele está devastando, ele vai ficar devastando. Esse é um movimento. Tem aí uma bolha de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é feita para devastar o trabalho vivo. Ela não é feita para ser um elemento de civilização. É um elemento de barbárie social, né? Essa ideia de barbárie social é muito forte para distinguir a nossa era de outras eras, quer dizer, a crise de reprodução social é uma crise do sociometabolismo, do metabolismo social, das relações sociais de produção, né? As relações sociais de produção capitalista, elas estão impedindo o desenvolvimento das capacidades humanas. Aí entra Lukács com o conceito dele de estranhamento, que é uma coisa fabulosa no aspecto de que esse conceito de estranhamento em Lukács, ele ilumina essa ideia de que você tem um período histórico, que é da crise estrutural do capital, né? Então, quer dizer, esse conceito de crise estrutural, Matheus, ele é crise estrutural do capital. Ele é um conceito que demarca uma era, né, que ela é singular com respeito às outras eras, né? As outras eras também você tem crises cíclicas, você tem luta, você tem contradições, é claro, você tem isso daí. Você teve o século XX, a Primeira Guerra Mundial, você teve a bolha lá, década de 1920 foi a década dos anos loucos, né? Muita especulação, tal, estourou em 1929. Você teve toda uma luta anti-imperialista, você teve a questão
da corrida armamentista, do fascismo. Você teve a Segunda Guerra Mundial, que também tem que ser entendida como sendo uma disputa entre polos capitalistas para dividir o quê? Os recursos do planeta, né? Quer dizer, Hitler poderia ter ganho, mas ele perdeu. Se ele tivesse ganho, o capitalismo teria outra feição, né? Seria um capitalismo que não dá nem para imaginar como é que seria. Mas quem ganhou foi um capitalismo que, aí, né, aliado com a União Soviética, tal, você teve aí um elemento, né, que, de um certo modo, no pós-guerra, você teve uma expansão capitalista antes nunca vista, em termos de aprofundar e generalizar o quê? A maquinaria e a grande indústria. Foi aí que o Brasil entrou. O Brasil deixou de ser um país agrário para ser um país industrial. Se criou uma civilização, se criou um mercado de trabalho, aí se criou direitos, né? Direitos do antivalor, né? Quer dizer, mesmo aqui na periferia, você tem já o arremedo de... Né? Eu estou falando dos anos 50, anos 60. Anos 60 aí tem essa crise e tal, o começo da crise estrutural do capital. É uma coisa curiosa, quando a gente chega na festa, a festa acabou. Né? Essa é a nossa tragédia, mas é a tragédia de uma periferia que ela, né, subalterna, né? Você tem aí entra, como a gente só está pensando no núcleo orgânico, né? A nossa reflexão não leva em consideração as particularidades aí da periferia, porque a gente poderia estar pensando na periferia. Mas a gente pensa na periferia quando pensa na questão da crise do imperialismo, né? Porque a crise do imperialismo ela vai começar a se manifestar a partir dos anos 60, 1960, quando eu coloco a Revolução Cubana, eu estou colocando todas as lutas de libertação nacional, eu estou colocando todas as lutas dos povos contra o colonialismo, contra o imperialismo. Quer dizer, você tem um período de um sistema que ele não é mais tranquilo, certo? Aquelas composições de poder que elas se constituíram no pós-guerra, elas estão se desmanchando. Isso é que é interessante pensar, né? Principalmente nessa era do capitalismo quântico, né? Aí a gente chega até a questão do Oriente Médio, a questão da Ucrânia, né? Quer dizer, você tem uma crise do imperialismo que ela é uma crise persistente, porque talvez a gente diga, não, a União Soviética caiu, os Estados Unidos festejou como unipolar, né? Quer dizer, não tem mais né? Quer dizer, isso é o que se pensava, a ideologia, né? Porque, na verdade, você estava, de um certo modo, né? Estava se constituindo novos elementos que iam se manifestar como sendo polos que iriam confrontar esse poder imperial, né? Um poder imperial que já estava tentando se restaurar depois da Guerra do Vietnã, né? Mas uma coisa que ficou na garganta, aí tem a Revolução Iraniana, nunca conseguiram, né? Isso em 1979, eles nunca conseguiram, de um certo modo, tirar essa coisa na garganta deles. E agora é que não vão tirar mesmo, né? Porque o Irã, de um certo modo, aí entra toda essa discussão, a gente vai ter no volume 1 do livro, a questão da crise da geopolítica do caos, a gente vai entender que esse é um outro elemento da crise estrutural do capital. A crise estrutural do capital, então, ela é esse tripé entre crise do imperialismo, entre crise de reprodução social, que ela envolve as contradições metabólicas, né? Que é essa questão o colapso da natureza do capital, que eu discuti na aula passada, né? E a questão da desmedida do valor. A desmedida do valor, ela é o fundamento desse processo. Por quê? Porque é dela que nós pensamos a intervenção, a recomposição do sistema, né? Por quê? Porque o que fazer com o sistema se você não consegue superá-lo? Aí entra essa discussão aí da recomposição material, né? Aí entra a questão da luta de classes, é o que nós estamos vendo hoje, né? Concluindo, eu acho que essa categoria eu não conseguiria me livrar dela, essa categoria de crise estrutural do capital, porque ela situa
no arco histórico. Ela é importante, só que ela é longa. Longa no sentido dos anos 60 para cá, né? Mas você não poderia alongá-la mais do que isso, porque você não tinha crise estrutural do capital nos anos 40. Pelo contrário, o capitalismo estava se expandindo, né? Basta ver como se expandiu na Europa, no Japão, na Ásia. Nós não podemos esquecer que o capitalismo se expandiu na Ásia, sim, né? Eu não falo nem na China, do Mao Tse-tung, nem na União Soviética, mas eu falo ali, Coreia do Sul, né? Austrália, você tem Índia, você tem aí países que depois da descolonização. Você tem um processo de expansão capitalista. Mas, então, quer dizer, é que o Mesaros diz, é a ascensão histórica do capital. Quando o Mesaros diz, quando é que começa o declínio histórico do capital? Ele começa lá nos anos 60. Ele diz, o que é o declínio histórico? O sistema não consegue mais, ele tem dificuldade de se recompor. Ele se recompõe, ele tem dificuldade de medir, mas ele continua medindo por uma medida que não tem mais sentido, que é você medir a riqueza pelo trabalho socialmente necessário, que já está quase zero, certo? Quer dizer, é uma medida que é inadequada. O capitalismo, ele está querendo medir a riqueza, uma régua que não tem mais sentido. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento das capacidades das forças produtivas mostra que a riqueza material hoje é antes nunca vista enquanto possibilidade. Aí entra essa questão que o Lukács coloca, né? Essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, das capacidades, e a deformação das personalidades, né? Por conta da crise de reprodução social, né? Do sociometabolismo do capital, nessa forma hoje do declínio histórico, né? Que eu tenho ressaltado. Então, eu ficaria com essa categoria. E talvez a categoria que a gente possa estar questionando mas e o capitalismo quântico, o que é que tem a ver? Que é uma coisa assim, tipo, é igual essa minha camisa, né? Uma coisa muito que causa mais, espanta mais do que, né? Ser quântico e tal. Mas todas as aulas eu tento dizer porque é que eu utilizo o quântico, né? E você falou bem uma vez, você disse gato morto e gato vivo, né? Um experimento mental, né? Que na verdade é isso, né? O capitalismo é um gato morto e gato vivo, né? Quer dizer, é essa contradição, é um sistema que não consegue mais medir nada, você tem uma crise de medida e uma crise de mediação social. Isso explica, por exemplo, a outras formas de crise que a gente vê, por exemplo, a crise da democracia representativa, democracia liberal, a crise da diplomacia nas relações internacionais, a crise das relações sociais, as relações, né, as subjetividades devastadas, né, a questão dos transtornos, dos adoecimentos, né, a questão do caos, de sociedades que estão se autodilacerando, né, por conta da hegemonia neoliberal. O Brasil é um exemplo, mas não precisa ir no Brasil. Basta ver o que está acontecendo aí no Ocidente coletivo. Então, é isso. Eu acho que na aula 8, a nossa penúltima aula, né, tem a aula 8 e a aula 9. Na aula 8, nós vamos estar entrando de cara no outra questão, né? Hoje, nessa aula, nós tratamos da interversão do valor, né? Essa categoria de interversão, ela a gente pegou para valer, né? Coitado do Rui Fausto, né? Ele não imaginava e muito menos o Francisco de Oliveira, né, que imaginar que, porque ele não utilizava essa categoria, ele falava no antivalor, direitos do antivalor, ele chegou na questão dessa mudança de época, mas ele não nominou como sendo capitalismo quântico, é óbvio, ele pensou numa crise, uma crise capitalista, uma crise estrutural, vamos dizer, o Chico, ele não formulou a crise estrutural do capital, mas ele pensou numa crise de um sistema, né, onde ele via no Brasil como sendo, né, aí ele
como é um pensador do Brasil, ele tentava entender o Brasil e agora o que vai ser dessas experiências periféricas numa situação onde você não tem mais, aí, né, adeus Celso Furtado, não tem mais essa promessa de civilização que tinha antes, no período da industrialização. Quer dizer, mas isso é outro tema, né? A gente não está pensando no Brasil, a gente está pensando, a gente poderia até estar vendo o Ornitorrinco, que é um ensaio fabuloso, onde ele ensaia muitas coisas, a gente passa por ali só para ver, na verdade, essas tendências que no começo do curso eu coloquei, né? Salto mortal de produtividade, né? Isso está na subsunção real, né? Quer dizer, você teve no século XX vários saltos de produtividade, mas ele está falando de um salto mortal, não é um salto qualquer, certo? Antes você tinha um salto de produtividade, o capital caía nos dois pés, porque fazia uma composição com o trabalho vivo, que era a questão dos ganhos de produtividade, né? Salários reais, fundo público, tal, né? O salto mortal é um salto em que o sistema, ele realmente ele nega, né, os seus fundamentos, né? Essa negação tem que ser entendida não no sentido de acabou, tem que ser tida no sentido de uma relação muito contraditória, né, que nós estamos tentando mapear. E, então, o capitalismo quântico é isso, é basicamente uma metáfora que tem uma função meramente de estar situando esse patamar superior, né? A questão do patamar superior, ela pega principalmente a partir da década de 2000, né? Quando começou o capitalismo quântico, quer dizer, evidentemente, ele não toma todo o período da crise estrutural do capital, né? Ele pega ali aquele período da década de 2000, porque ali foi o período, aí o Chico também, ele reconhece que ali você tem umas mudanças estruturais no mundo do trabalho, que no Brasil é muito claro, né? Mas na década de 80 já se via isso, né? E isso é uma coisa muito séria, a questão do mundo do trabalho, né, da formação do sujeito, né, eu, inclusive, na aula 4, eu coloco uma tese lá que passou em branco, mas é a questão de você ter uma deformação do sujeito de classe, né? Quer dizer, o capital, ele deforma aquilo que poderia se constituir como sujeito antagônico, né? Inclusive capaz, né? Ele faz isso porque, na verdade, a forma é a questão de um compromisso, né? Uma formação de compromisso neoliberal, né? Com capital fictício não tem, vamos dizer, compromisso. Esse compromisso, ele é meramente o compromisso negativo, no aspecto de que é aquele compromisso tipo você vai ter que fazer o que eu estou dizendo. É a questão da austeridade, né? Nós estamos vendo hoje no Brasil, né? Acabouço fiscal, né? Isso aí é um compromisso aonde, né? Aonde o trabalhador ele entra com o pescoço e o capital entra com a corda, né? Porque na verdade é isso. O capital fictício ele amarra as sociedades a lutarem contra si mesmas, né? São sociedades devastadas. E você falou bem naquele livro que o Estado Neoliberal no Brasil, eu penso no caso do Brasil, como é que foi se desenvolvendo isso. Agora, o capitalismo quântico, quando chega nesse período aí, isso é muito interessante, né? Porque os governos Lula, eles podem ser entendidos como sendo governos da periferia nas condições da intervenção, né, na forma, né, do antivalor que tem essa característica do capital fictício, e não mais da experiência social-democrata, né? Isso é interessante, né? O próprio Chico, ele já viu isso, ele já viu que não era mais possível social-democracia. Então, o que é que você tem nos governos Lula? Você não tem mais social-democracia, você tem social-liberalismo, você tem agora neoliberalismo, né? Então, isso é interessante para pensar como essas composições, elas muitas vezes fazem parte
do movimento do sistema, mas esse movimento a gente tem que ter entendido como sendo pores teleológicos, séries causais, instituições, né, e aquilo que você falou, transformismo, concertação, né, quer dizer, escolhas, né, quer dizer, você fala luta de classes, você tem que colocar a questão das escolhas, né, onde houver escolhas, você tem luta, onde tem luta, você tem escolhas, né, falar em luta de classes, não dá para falar em luta de classes onde você não tem esse processo. A questão é que o Brasil é um caso à parte, que eu não vou querer discutir aqui. Mas é isso, eu acho que nós já passamos de 1 hora da nossa aula. Eu queria agradecer aqui o professor Matheus de Castro, grande colaborador nessa aventura dialética, e na próxima semana, daqui a 15 dias, nós voltamos à nossa penúltima aula, onde a gente vai discutir a questão da intervenção, continuamos discutindo a questão da intervenção, mas agora discutindo o capital fictício. Olha que interessante. Aí a gente vai poder estar falando, inclusive, na questão da bolha da inteligência artificial, na questão da austeridade, na questão o que é que a intervenção tem a ver com isso, né? Porque parece que ela é a forma de recomposição material do capital no Ocidente, nesse Ocidente da qual nós fazemos parte. É isso aí, gente. Agradeço a atenção de vocês, né? Dê o like, divulguem essa nossa live e até a próxima aula, até a aula 8. Obrigado. Um abraço, Giovanni. Até mais.